Hi guys, eu sou a Erika Belmonte do Clube do Inglês e pra gente retomar o canal com tudo e começar o ano de 2016 com o pé direito, eu resolvi separar algumas perguntas que me fizeram ao longo de 2015 e trazer agora pra vocês pra justamente ajudar vocês a se organizarem, a vocês se planejarem e finalmente conseguir falar inglês. Vamos lá? Nessa época do ano, a gente querer fazer uma listinha com algumas metas e alcançá-las ao longo do ano, não é mesmo? E geralmente, falar inglês é uma dessas coisas na nossa lista. Mas o que acontece, gente? Você simplesmente colocar falar inglês, estudar inglês, é uma meta muito solta. Até porque se você for muito básico, falar inglês é todo um processo. Você precisa ir muito além dessa frase, eu quero estudar inglês, por exemplo, tá? Você quer o quê? Melhorar o seu speaking? Você quer entender os filmes? Quer entender com legenda ou sem legenda? Quer conseguir conversar com um gringo? É importante você ter em mente até justamente para você depois entender o porquê que você quer estudar, como você vai estudar, onde, de que forma, enfim, tá? Outra pergunta que me fizeram algumas vezes é como é que eu me mantenho motivado ao longo do ano? Agora, gente, vou dar minha opinião sincera para vocês. Aproveita essa época do ano, que a gente tá começando, a gente tá em janeiro, bem no início, e pense no porquê que você está estudando inglês, por que você começou a estudar inglês ou por que você quer começar agora, qual que é o teu motivador? Ou seja, você tem alguma viagem que você quer realizar? Você quer trocar de emprego? Você quer um aumento? Motivador é importante, gente, porque é justamente ele que vai te lembrar na hora que você tiver com aquela preguicinha chata de fazer lição, ou na hora que estiver chovendo você fala assim, ai gente, vou pra casa, não vou pra escola não. Aí o motivador vai te cutucar e vai falar assim, ô, a gente tem viagem, vamos. Aí você fala, putz, verdade, tem a viagem pra ir, então vambora. A próxima pergunta eu acho que é uma das mais comuns. Como é que eu devo estudar inglês? Em uma escola, particular ou então sozinho? A primeira coisa que eu te digo é, olhe o seu orçamento. Se você consegue pagar uma escola ou um professor particular, é uma boa porque é alguém que vai estar te guiando. Agora, não tem dinheiro, não é desculpa para falar, esse ano eu não vou poder estudar inglês. Gente, tem muito conteúdo bom, tem muita informação gratuita na internet que você consegue usar, que você consegue estudar. Eu já vou falar com relação a estudar sozinho, mas assim, você precisa de disciplina, você precisa de organização, mas é possível sim. Basta você querer, né? Bom, vamos por parte, né? Se você falar, Érica, não, eu tô com uma grana para investir esse ano numa escola ou num professor particular. Na verdade, assim, até cai a pergunta, e aí, escola ou professor particular? Isso vai depender de você. Tem gente que, na verdade, não gosta de estar numa turma, tem muita vergonha, é muito tímido ou muito tímida. Então, assim, se você tem uma grana um pouco, geralmente professor particular é um pouco mais caro, né? Então, se você tem uma grana para investir um pouquinho mais para fazer sozinho com o professor, se cabe no seu orçamento, é a melhor das opções, porque assim, você é o contato seu e o professor apenas, né? Quando você for pensar se você quer uma escola, se você quer um professor particular, eu acho que a primeira coisa que você deveria fazer é analisar tanto o material quanto a metodologia que cada um utiliza. Porque assim, não tem essa questão de um professor ruim ou uma escola ruim. Tudo vai depender da metodologia que ele usa e se você gosta e se você não gosta. Se pra você funciona ou não funciona. Tem gente que gosta de traduzir, que acha que é uma boa. Agora tem gente que não adianta, essa parte não funciona. Eu acho que a melhor forma é você conversar ou com a escola ou com o professor e pedir uma aula demonstrativa, porque aí você vai conseguir se animar, se motivar ou falar, não, isso definitivamente não é pra mim, não é disso que eu gosto, não é dessa metodologia. Aliás, na minha opinião, não existe uma escola melhor ou uma escola pior porque você paga mais ou menos. Sim, tem escola com mais infraestrutura, com menos infraestrutura, materiais diferentes, metodologias diferentes, mas não é porque você paga mais que com certeza você vai aprender inglês naquela escola ou porque você paga bem pouquinho, baratinho naquele professor, por exemplo, ele não presta porcaria e não serve. Não, não é isso. Eu diria que depende muito mais de você, da sua dedicação, da sua força de vontade em querer estudar, em querer fazer os exercícios que o seu professor passa, fazer exercícios extras, assistir filme, enfim. Eu já vou até comentar dessas atividades. Depende muito mais disso do que do professor. Tem até uma frase que eu gosto bastante. The teacher opens the door, but you must enter yourself. O que isso quer dizer? Que o professor ele vai te ajudar, ele vai fazer a parte dele, ele vai passar o conteúdo e todo o conhecimento dele para você. Mas se você não quiser pegar esse conhecimento, se você não quiser ir para aula, estudar, se dedicar, gente, não tem milagre. Infelizmente, ainda não inventaram um chip que a gente põe na cabecinha assim, ó, e já sai falando. Seria ótimo, né?
Mas não. E uma outra coisa, não se prendam a nomes de escola, nomes de professor, tá? Não é isso, de novo, que vai fazer você falar. Eu conheço gente que estudou em escolas caríssimas e não fala uma palavra em inglês. E ao mesmo tempo, eu também conheço gente que estudou numa escola super simples, super humilde, com um professor pagando super baratinho, que às vezes cobrava mais pra ajudar e fala hoje fluente. Então, assim, de novo, é a sua dedicação, é a sua vontade. Agora uma notícia triste pra turma do fundão, que não gosta de fazer lição de casa, que na verdade só vai pra aula e não faz nada quando chega em casa, larga os livros lá. Se você quer falar inglês, é de extrema importância que você chegue em casa e realmente faça as atividades, tá? Tem uma razão, tem um porquê, tem um motivo, tá? Você vai pra aula, você vai pra escola pra você absorver um conteúdo. Quando você chega em casa, você precisa colocar o seu cérebro pra praticar aquele exercício e aí sim você vai memorizar. Eu costumo dar um exemplo até bem básico, como é que uma criança ela aprende a falar inglês. A mãe dela chega pra ele e fala assim, open the door. O pai dela fala, close the door. O irmão dela fala, the door is brown. Aí ela olha pra aquele negócio e fala assim, Eu preciso que esse negócio aqui chama door. assim, é um exemplo bem simples, mas é só pra vocês perceberem que é a convivência, é o contato com a língua que vai fazer com que você realmente memorize cada uma dessas coisas. Então, quando o professor na sala ele fala com relação a um determinado assunto e pede pra você chegar em casa pra você praticar, é justamente pra isso, pro seu cérebro começar a memorizar, para o seu cérebro começar a assimilar essas coisas, entendeu? Bom, eu tô aqui tagarelando pra turma que quer estudar inglês com uma escola, com um professor particular, mas e se o seu caso for de estudar inglês sozinho? Tem como? Vale a pena? Agora é isso que eu vou te responder. Minha extrema admiração por quem consegue estudar inglês sozinho. Sabe por quê? Gente, vale muito a pena. Eu acho o máximo, porque você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muita organização, você tem que ter o seu objetivo muito claro pra saber o que você quer, para você justamente não morrer no meio do caminho. Eu diria que assim, estudar sozinho é um pouco mais difícil do que quando você tem um professor ou uma escola, porque você não tem, vamos dizer assim, alguém puxando o seu pé. Puxando o seu pé não, né? Pegando o seu pé. É o espírito. E assim, às vezes a gente pode até pensar, eu não preciso de alguém me cobrando, eu não preciso... Mas, infelizmente, assim, até por experiência, tá, gente, como professor, eu vejo que a maioria dos alunos que eu tive e tenho, eu preciso pegar um pouquinho no pé e falar, e aí, fez a lição? Cadê o homework? Cadê isso? Porque é o seguinte, com tanta coisa que a gente tem pra fazer, e eu nem critico, tá, gente? Nem é uma crítica. Eu até entendo, eu sou assim também, acho que todo mundo. Quando a gente, na verdade, tem uma rotina maluca, trabalha, sei lá, 8, 10, 12 horas por dia, ainda tem que chegar em casa, cuidar do marido, cuidar de filho, cuidar da casa, enfim... Quando a gente vai lembrar do inglês, já tá na hora de dormir. Ou ainda se lembrar, né? Às vezes vai lembrar um dia antes de ir pra aula, na hora da aula. Então, às vezes é bom ter um professor que fala, putz, ele vai me cobrar, tem aquela lição. Eu até vou dar umas dicas pra vocês não esquecerem mais disso daí. Estudar inglês sozinho pode ser um pouquinho mais difícil, mas, gente, é longe de ser impossível. Se é isso que você quer, você vai conseguir e eu tô aqui justamente pra te dar essas dicas. Primeiro de tudo, é importante você pensar se você prefere estudar através de um livro ou de um computador, tá? Ah, eu tenho dificuldade com computador, Érica, eu prefiro livro. Veja se você tem algum amigo, primo, tio que fala inglês ou dê aula de inglês que consiga te ajudar justamente nessa escolha do livro ou justamente na questão de sites. Sites eu diria que é até um pouco mais fácil, porque existem vários blogs, vários perfis que indicam outros sites e aí fica até mais fácil para você se programar na hora de estudar. Bom, mas se você vai estudar através do computador, primeira coisa, separa uma pasta só para o inglês e limpa a área de trabalho. E na hora que você for estudar, fecha o Facebook, fecha o site do Google, fecha qualquer outra coisa, gente, porque o mais importante é que você vai estudar na hora. O resto você vê depois. Próximo passo é montar um roteiro de estudo. E o que é esse roteiro de estudo? Gente, basicamente é pegar lições que você vai estudar para justamente conseguir falar inglês. Mas tem que preparar direitinho essa base, então eu sugiro que vocês encontrem na internet alguns sites que ofereçam isso para vocês. E, de presente, eu vou deixar o meu roteiro que eu uso para aulas de inglês, eu vou deixar disponível para vocês. Então, corram lá no meu site, vou deixar o link aqui embaixo, tá? www.clubedoinglês.com e lá vocês procurem por roteiro de estudos. Para incentivar vocês mesmos a estudarem inglês, hein? Eu quero só ver e depois eu quero um feedback para saber se vocês estão seguindo o meu roteirinho. Ainda nesse mesmo tema, ou seja, se eu devo estudar inglês com um professor particular, numa escola, sozinho, enfim, eu vou deixar 3 dicas agora para vocês. Compre aqueles caderninhos pequenininhos, aqueles Moleskine, sabe, que cabe na bolsa, pode deixar no carro.
E nesse caderninho é legal vocês anotarem palavras novas que apareçam ou então dúvidas que surjam, porque é o seguinte, se você estuda com o professor, você depois pode perguntar para ele. Se você de repente está estudando sozinho ou você pergunta para alguém na internet, gente, vocês podem me perguntar também, deixem nos meus canais aqui no YouTube ou também no Instagram, podem me mandar e-mail se surgir alguma dúvida, que eu até posso montar post, fica até de ideia para mim. E aproveitando esse caderninho, você poderia separar a primeira página para listar algumas atividades extras que você pode fazer. Como assim atividades extras? Coisas que você vai fazer fora o seu homework, fora a sua atividade que o teu professor está passando, que você se propôs a fazer na hora de estudar. Vocês também podem recorrer à internet, tem muitos blogs, muitos sites, perfis no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, para vocês seguirem. Gente, não é porque você segue um que não dá para seguir o outro. Quanto mais vocês seguirem perfis que vocês gostem, vocês têm que estudar com base nisso também, ajuda. E é isso, para ficar ligado e receber primeiras notificações dos vídeos quando eu postar aqui no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais que eu vou começar a deixar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim e dúvidas, sugestões, críticas construtivas, gente, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder todas elas. Até a próxima! Tchau!